Amada Igreja, bom dia. Nesta segunda-feira, dia 30 de julho de 2018, em nome santo do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez o Espírito Santo de Deus nos manda trazer uma palavra edificadora e exortadora para o amado irmão, para a amada irmã, para a amada igreja. Mas primeiramente nós queremos pedir perdão ao nosso Deus e Pai, ao Senhor Jesus Cristo e ao Espírito Santo de Deus por todos os pecados por nós cometidos, conforme está escrito no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E o nosso Deus está falando para o seu povo, para o povo eleito e escolhido e nomeado por ele, conforme está escrito no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16, não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto é meu nome pedis ao Pai, ele vos conceda. E ele está falando para o seu povo, para o povo que se chama pelo seu nome, para o povo que já recebeu e confessou o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas, conforme está escrito no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome, ou mais a todos quantos receberam aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e nós vamos nos humilhar, conforme está escrito na Epístola Universal de São Tiago, capítulo 4, versículo 10, humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. E orar, e nós vamos orar de acordo, seguindo a determinação do nosso Deus, contida na sua palavra, contida no livro do profeta Isaías, capítulo 43, versículo 26, onde está escrito: procura lembrar-me, entremos em juízo juntamente, apresenta as tuas razões para que te possa justificar. E o nosso Deus não é um Deus esquecido, mas Ele quer que nós conheçamos a sua palavra, que nós tenhamos intimidade com Ele na sua palavra, a ponto de o lembrar daquilo que Ele já nos deu na sua palavra. Procura lembrar-me, entremos em juízo juntamente. E quando nós entramos em oração diante do nosso Deus, nós entramos diante do tribunal de Deus. Eu sempre falo que o tribunal dos homens aqui na terra é uma cópia imperfeita do tribunal de Deus. Por quê? Porque o homem é falho, o homem é limitado, o homem é passível de erros, de falhas, e o nosso Deus não. O nosso Deus é preciso, o nosso Deus não falha, o nosso Deus não erra. Procura lembrar-me, entremos em juízo juntamente, entremos diante do tribunal de Deus juntamente, pois lá está o nosso Deus e Pai, que é o sumo juiz, o Senhor Jesus Cristo, a palavra de Deus que nos é revelada, que é o nosso advogado de defesa, a qual nós vamos lançar mãos para nos defender, pois é a nossa legislação, é a nossa Constituição. Procura lembrar-me, entramos em juízo juntamente. E em Apocalipse capítulo 19, versículo 13 está escrito: e estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus, e estava vestido de um manto tinto de sangue, e o nome pelo qual se chama é o verbo de Deus, e apresenta as tuas razões para que te possa justificar. A palavra de Deus é a nossa Constituição, amados. É a nossa legislação, é o manancial onde nós vamos tirar todos os argumentos, nós vamos tirar toda a nossa defesa para apresentar diante do tribunal de Deus. Em vindo uma tentação de enfermidade, Senhor, eu não aceito, em nome santo do Senhor Jesus Cristo, porque está escrito na sua palavra, no livro do profeta Isaías, capítulo 53, versículos 4 e 5, verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Em vindo uma tentação de um filho na desobediência, Senhor, eu não aceito, porque está escrito na sua palavra, no livro do profeta Isaías, capítulo 65, versículo 23, não trabalharão debalde, ou seja, em vão, inutilmente, excessivamente,
nem terão filhos para perturbação, porque são as sementes dos benditos do Senhor e os seus descendentes com eles. Portanto, eu não aceito esta perturbação, porque não está de acordo com a sua palavra. E assim vai na área do casamento, em todas as áreas, irmãos. Procura lembrar, entramos em juízo juntamente, apresenta as tuas razões para que te possa justificar. E Pai, em nome santo do Senhor Jesus Cristo, na segunda-feira, neste dia 30, nós queremos mais uma vez abraçar, parabenizar, cumprimentar todos os aniversariantes que completam e comemoram mais uma data natalícia. Que grandes bênçãos de Deus se estendam por sobre todas as vossas longevidades terrenas, saúde e paz em nome de Jesus. E mais uma vez nós vamos lançar mãos da palavra de Deus, de uma passagem bíblica escrita em 1 Coríntios, primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 3, onde está escrito: mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Nós sabemos, nós já vimos em outras pregações que Deus é amor, conforme está escrito na primeira epístola do apóstolo São João, capítulo 4, versículo 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E nós já vimos também, conforme está escrito no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus, ele nos amou de uma maneira tão grande, tão imensa, que ele não permitiu que ela fosse definida por palavras. Ele usou o termo de tal maneira. Por quê? Porque nós não alcançamos a dimensão, a amplitude, a grandeza do amor de Deus por nós, amados. Portanto, no nosso vocabulário não tem palavra que defina a grandeza, a dimensão e a amplitude do amor de Deus por nós. Por isso ele usou este termo de tal maneira. Portanto, vejamos, como que nós vamos demonstrar? Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. No Evangelho de João, capítulo 14, versículo 21, está escrito: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda e os pratica, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. E os mandamentos, nós temos que ter os mandamentos de Deus, os guardar e os praticar, mas principalmente aquele grande mandamento, conforme está escrito em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículos 34 ao 40, o grande mandamento. E os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou para o experimentar, dizendo: mestre, qual o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhes: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Portanto, os mandamentos principais: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Ou seja, este é o primeiro e grande mandamento. O coração são o centro das nossas emoções, são os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, os nossos desejos. E o segundo, semelhante a este: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Portanto, se nós não amarmos ao nosso próximo, não é só aquele que nos faz o bem, não, amados. É aquele que também tenta nos prejudicar, é aqueles que nos perseguem. Nós temos que amar como a nós mesmos. Destes dois mandamentos depende a lei e os profetas. Portanto, que fica esta palavra edificadora e exortadora para o amado irmão, para a amada irmã e para a amada igreja, porque o nosso Deus, ele nos observa, conforme está escrito no Salmo 101, versículo 6, os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que estejam comigo. O que anda no caminho reto, esse me servirá. Portanto, vejamos, amado Deus, amantíssimo Deus,
Nós, mais uma vez, nós queremos vos dar graças por mais esta palavra que o Senhor tem trazido à sua amada igreja. Continue a se revelar a nós, continue a se manifestar a nós, continue a nos guardar, a nos proteger, a nos guiar e nos encaminhar. Guarda-nos com a sua destra fiel, com a destra da sua justiça. Guarda a nossa casa, a nossa família, a nossa parentela. Cuida da nossa saúde física e espiritual e livra-nos de todo mal em nome de Jesus. E muito obrigado por esta palavra, Senhor. Em nome de Jesus, amém e glória a Deus.